muito bem-vindos ao The Skin Team! E olha só, hoje é dia do quadro Viralizou, onde nós exploramos os temas mais comentados das redes sociais e como eles impactam na sua pele e saúde. A gente vai discutir dois tópicos que estão super em alta. O caso da influenciadora Vanessa Lopes, que relatou problemas com acne depois do uso de medicamentos psiquiátricos, e a retirada de preenchedores da Sheila Carvalho. Estão preparados? Eu tô doido para saber o que os nossos especialistas acham sobre esses temas. Vamos lá? Vanessa Lopes, uma influenciadora muito conhecida nas redes sociais, levantou recentemente uma questão muito importante: a relação entre medicamentos psiquiátricos e a acne. Muitas pessoas que usam esses medicamentos percebem alterações na pele como efeitos colaterais, até o surgimento de acne. Mas será que de fato existe essa conexão? Alguns medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos e ansiolíticos, podem alterar os níveis hormonais e o metabolismo da pele, levando ao aumento da produção de oleosidade e, consequentemente, de acne. Inclusive, um estudo publicado pelo Journal Clinical Psychopharmacology de 2022, ele mostrou que alguns medicamentos, como o lítio e a olanzapina, podem interferir na atividade da glândula sebácea em até 20% dos pacientes, e isso impactar em casos graves de acne. Doutores, e aí? O que vocês acham sobre esse tema? Vocês observam isso na prática? Isso é um tanto quanto comum, eu acho. As medicações, elas têm efeitos colaterais e muitas delas, não só antidepressivos, e ansiolíticos, refletem na pele. Então, acho que é super importante a gente estar sempre junto com os especialistas, com o psiquiatra, acompanhando esses pacientes, para eles virem comunicar a nós e ao psiquiatra dessas alterações. Além da acne, Matheus, você vê algumas outras alterações em relação à pele com o uso de antidepressivos ou qualquer outro medicamento psicotrópico? Eu acho que, além da acne, assim, da qualidade de pele, uma outra queixa muito frequente que o Pablo vai conseguir falar bem também é queda de cabelo. Os pacientes reclamam bastante da queda de cabelo. E é importante na consulta a gente perguntar bem para o paciente, a anamnese, perguntar todos os fatores, se tem medicamento envolvido, algum outro tratamento associado, porque às vezes a gente acha que ele está com uma queda ou com uma acne hormonal e às vezes é um medicamento que ele está usando que está causando esses problemas. Às vezes a gente nem sabe, que ele está usando, ele tá usando e fica, mas a pele mudou tanto, como assim? Então precisa informar, Investigar bem a história do paciente. Pablo? Eu acredito que na anamnese, então, quando o paciente chega na consulta, a gente tenta identificar de onde que está vindo aquela acne. Se é por causa de o uso da medicação de algum psicotrópico, algum ansiolítico, que isso também ajuda a aparecer a acne, porque ele aumenta a produção do sebo na pele. E a queda de cabelo está totalmente relacionado, com as doenças psiquiátricas, com o uso de medicações psiquiátricas, porque acaba causando mesmo um quadro de eflúvio telógeno, que, para quem não sabe, é aquele quadro de queda de cabelo que acontece por determinados motivos. Se a pessoa teve a depressão, ou se passou por algum tipo de cirurgia, ou se teve alguma queda de vitamina, então tudo isso faz com que caia o cabelo também. Aquele quadro, Pablo, que a paciente chega, meu Deus, meu cabelo tá despencando. Elas até que ela vem no chuveiro. Um tanto quanto desesperador, Sim. E eu acho que é importante a gente lembrar aqui que os efeitos adversos dos medicamentos são coisas que são muitas vezes esperadas, dependendo da porcentagem aí, maior ou menor grau, mas isso não quer dizer que o paciente deve interromper o uso do medicamento ou que aquilo contraindique o uso do medicamento. Eu acho que é isso que a Lidy falou. Vai muito dessa comunicação bem aberta entre o dermatologista e o psiquiatra para que esses efeitos adversos possam ser comunicados e contornados de tal forma que o paciente fique bem estável do ponto de vista psiquiátrico, porque a gente sabe que depressão, ansiedade, TDAH, pânico, enfim, tudo isso não é bobeira, não é bobagem, não é frescura, como muita gente, às vezes as pessoas acabam subjugando. São coisas sérias que devem ser tratadas, que precisam de medicamento. E a gente consegue ajustar, A gente Eu costumo contorna, falar, tua pele está assim, ela não é assim. Então a gente muda todo o skincare, ajusta, E até para reposições hormonais, para diversos outros temas aí de
de interferência na pele, a gente pode ajustar temporariamente, né, e depois ir alterando isso com o tempo. Pensando em quem está nos assistindo, que está tomando um medicamento psiquiátrico e que está observando esse tipo de efeito colateral, por exemplo, a acne, que foi o nosso tema principal. O que vocês indicariam de tratamento, seja para casa, vocês mudariam um pouco a rotina? O que a gente poderia indicar de tecnologia para ajudar na acne? Eu acho super importante a pessoa perceber que naquele momento ela tem uma pele oleosa com acne, né? Então, normalmente essas pessoas, às vezes, que não têm esse padrão de pele, esse perfil de pele, elas não têm nada em casa disso. Então, procurar já ajustar pequenas coisas e simples, né? Um sabonete para pele com acne, né? Um hidratante, um filtro solar que seja oil free. Essas pequenas mudanças, eu acho que já ajudam bastante na rotina. Eu acho que a gente tem que fazer uma associação, né? Se o paciente está fazendo uso do medicamento, é essencial ele passar numa consulta médica já para a gente fazer esses ajustes de medicamentos, e a gente consegue hoje com tecnologia ajudar bastante o paciente. Então, um laser que melhora a oleosidade, que já trata a cicatriz, a acne ali ativa, né? Então a gente já pode fazer essa associação inteira com o paciente. Acho que é o mais viável. Eu gosto muito do combo Laser Adva, que tem uma ação anti-inflamatória muito boa. Tem, né, o FDA, a Anvisa, que para quem não sabe são os órgãos reguladores que determinam, né, se o laser ele é efetivamente comprovado para aquela função, e ele tem a liberação para o tratamento de acne. Então ele ajuda muito a desinflamar a pele sem causar aqueles efeitos colaterais de descamação, de irritação. E a gente pode associar ele com peelings químicos, máscaras, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, e os tratamentos Ou tópicos e seja, orais, né? Ninguém para de tomar medicação assim. De jeito Primeiro nenhum. procura. Se tiver queda de cabelo também, procura o especialista, contorna, mas não para de tomar medicação. Acho que essa é a nossa principal informação que a gente tem que passar para quem está nos assistindo, né? E falando em medicamento e acne, um tema que é muito recorrente é o risco de depressão associado ao uso de isotretinoína, que é conhecida popularmente pelo nome de Roacutan. Esse é um medo comum entre pacientes, não é verdade, gente? E uma revisão sistemática do American Journal of Clinical Dermatology de 2021 analisou 31 estudos científicos e concluiu que não existe uma relação clara entre o uso do Roacutan, da isotretinoína, e o risco de depressão. A maioria dos pacientes relatou uma melhora significativa da qualidade de vida, até pela redução da acne causada pelo medicamento, embora existam sim alguns relatos de pacientes que depois do uso do medicamento tiveram sintomas de depressão. Queria saber também a opinião de vocês a respeito disso, né? Agora a gente está falando o contrário, o paciente que tem acne, que toma um medicamento para acne e tem sintomas depressivos. Primeiro eu queria saber se vocês na prática já observaram isso e qual que seria a conduta, qual é a conduta de vocês nesse caso. Eu observo que uma queixa super comum, que é um receio super comum, principalmente das mães, porque o público-alvo dessa medicação, que é uma medicação espetacular, com resultados incríveis, são os adolescentes. Como os estudos comprovaram, não há correlação, né, comprovada, mas quem toma já são pessoas mais propensas, às vezes, a ter um pouco de depressão. Eu acho que tem um preconceito também do pessoal. Então, eu acho que foi instituído isso na sociedade, que o Roacutan causa uma depressão. Então, os pacientes já vêm, quando a gente fala, olha, vamos entrar com Roacutan, eles já ficam, nossa, doutor, mas como assim? Eles acham que é uma coisa do outro mundo, porque eu acho que antigamente falavam muito mal do medicamento, que dava depressão, dependendo da dose. Então, como a gente sabe também, o paciente faz um acompanhamento mensal com a gente, porque a gente tem que fazer exame todo mês, o paciente volta na consulta, a gente vai avaliando, então é importante também ter esse acompanhamento e ver também a mudança de humor, tudo isso que o paciente vem apresentando ao decorrer desse tempo. Os parâmetros do Roacutan da isotretinoína mudaram muito, né? Antigamente tinha esse tabu com o medicamento e hoje a gente sabe que até as próprias indicações elas já melhoraram, então que a gente usava em acne somente acnes muito graves, hoje se o paciente ele tem o risco de ter alguma cicatriz de acne já é uma indicação, então facilitou o uso para nós e eu acho que com o tempo a gente consegue disseminar isso com os pacientes, trazendo informação e eles entendem melhor o que está acontecendo. Eu percebo na prática que alguns pacientes, e aí é isso mesmo, já tinham talvez algum sinal de leve de depressão, alguma tendência. No início do medicamento, eles podem sentir uma sensação meio de, às vezes, um mau humor ou uma diminuição daquela vivacidade, né, que a gente tem normalmente, mas nos casos que eu tratei foram coisas assim,
muito de início do medicamento. Então, só nas primeiras semanas e depois aquilo vai diminuindo. Nunca peguei nenhum caso realmente de depressão causada por Roacutan. Eu tive um caso interessante onde era o contrário. A paciente já tinha um quadro de depressão, já tratava e tinha uma acne super severa. Então ela já chegou com depressão. E aí é uma acne que já era um grau 4, já era um grau muito avançado, e aí eu entrei em contato com o psiquiatra, a gente conversou, a gente alinhou juntos e a gente optou por tratá-la com Roacutan. Porque o benefício que ela ia ter da melhora da pele, da melhora estética, ia contribuir também para o quadro de acne. E foi um sucesso, né? Essa paciente está hoje ótima, excelente, melhorou muito do quadro psiquiátrico também. Porque quando melhora a qualidade de vida, Então, né, e a autoestima você interfere fica muito demais, mais animado, né? Então tudo tem que ter bom senso, né? Muito acompanhamento de perto, procurar profissionais realmente qualificados. Fora que o resultado do Roacutan é incrível, né? Então, eu uso até uma dose mais baixa, 2 comprimidos por semana, e assim, pra mim é essencial. Ajuda a fechar poro, tem o segredo da pele do Dr. É Pablo, incrível. anotem aí. É uma dose off-label, né, que a gente fala, que pra quem não sabe, off-label é quando ela não tá na bula, digamos assim. Você pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, conforme o seu dermatologista recomendar, porque apesar de ser off-label, tem que ser recomendado pelo dermatologista e tem que fazer os exames do mesmo jeito, tem que ficar sem ingerir bebida alcoólica do mesmo jeito, né, Dr. Pablo? Espero que você esteja assim. Lembrar que é uma medicação teratogênica, né, que não pode engravidar de jeito nenhum. Explica para o pessoal o que é teratogênica, doutora Aline. Teratogênica quando são medicações que podem causar má formação do feto. Então, acho que o do Roacutan, assim, né, dentre outras, é uma das coisas maiores preocupações. Né? Maiores preocupações. A lei volta àquela história que o grande público que toma são adolescentes. Então a gente frisa muito, fica muito em cima. Tanto que a gente faz acompanhamento mensal, pedindo beta-HCG para ver se realmente a pessoa e mesmo em doses cosmiátricas, né? Que é uma subdose, 3 vezes por semana. O que é o beta-HCG, Dr. Paulo? O beta-HCG é um exame que a gente pede para saber se a pessoa realmente está grávida ou não. Então a gente pede o exame de gravidez mensal, porque se descobrir qual que é a gravidez tem que parar, mas antes de começar a tomar Roacutan, a gente já pede pelo menos 2 métodos contraceptivos, né? Então você tem que usar camisinha e tomar o anticoncepcional, no caso. E eu já sondo também, eu já pergunto, você tá querendo engravidar? Tá querendo ter filho? Quando fala que, não, né? Aí a gente fica em cima, mas quando ela já fala, tô planejando, daqui a pouco, já nem prescreve. E a gente tá falando o nome Roacutan aqui várias vezes, porque é o nome que vocês mais conhecem, mas o nome do medicamento chama isotretinoína. Roacutan é só um nome de marca, de laboratório. Existem outros laboratórios que produzem o mesmo medicamento. Vamos para o nosso próximo tema. Sheila Carvalho, ex-dançarina do famoso grupo El Chan, recentemente revelou que decidiu reverter seus preenchimentos faciais. Ela, inclusive, desabafou nas redes sociais como ela ficou chocada ao ver seu rosto depois da retirada do ácido hialurônico. Bem, e isso é algo que estamos vendo com frequência entre celebridades revertendo aí procedimentos estéticos em busca de um resultado mais natural. Caros especialistas, não são só as celebridades que têm feito reversão de preenchimento, né? Reversão de procedimentos estéticos. Eu diria graças a Deus. Em muitos casos, né? Vamos falar sobre isso? Qual a opinião de vocês? Eu acho que realmente não são só as celebridades, a gente está tendo um número maior de paciente que está vindo de fora, que não frequentavam, que não participavam do consultório, e eles estão querendo sim dar uma diminuída na quantidade de procedimentos, retirar o ácido hialurônico, principalmente o ácido hialurônico, né? Que a gente tem uma enzima que a gente consegue degradar, então consegue tirar aquele preenchedor e ficar com os resultados mais naturais. Eu acho que há uns 10 anos atrás, talvez, era moda entre alguns profissionais o insulflation, né? Volumizar. E o que a gente foi vendo, né? Até tem bastante artigos publicados sobre isso, que a gente está notando a longo prazo que o ácido hialurônico, ele permanece um pouco mais do que a gente imaginava. Então, existe um efeito gradativo longo prazo desse ácido hialurônico que era para ter ido embora em 1 ano, mais ou menos, né? E aí a gente vê que as pessoas foram acumulando o produto. E outra coisa super interessante que a gente pode fazer aqui um dia, antigamente a gente mostrava na colher, né? 1 ml de ácido hialurônico no seu rosto, mas não é isso mais. A gente sabe que ele tem um poder higroscópico, que é de absorver água. Então, às vezes, você coloca uma quantidade e ela dobra, vai ocupar certo? mais espaço.
Inclusive, esse ponto que você falou da durabilidade é algo super interessante. É um vídeo, inclusive a gente vai colocar aqui para dividir, um vídeo que já não é mais tão recente, mas volta e meia ele volta nas redes sociais, que é um resultado de ressonância magnética de uma jornalista que decidiu parar de fazer ácido hialurônico, ela fazia há muitos anos, e ela foi fazer uma ressonância magnética. Muito tempo depois, né? Muito tempo depois, e aí ela viu que tinha ainda muito ácido hialurônico. Então é isso, apesar da indústria divulgar falando que a durabilidade é de 12 a 18 meses, algumas até 24 meses, mas a gente sabe que na prática ele acaba não reabsorvendo 100%, especialmente se você faz mais vezes, se você faz reposições anuais ou semestrais. Então, a gente vê muito isso no lábio, né? Quem fez preenchimento de lábio 2, 3 vezes, chega uma hora que não precisa fazer com tanta frequência mais. Mandíbula, maçã. Eu concordo com a doutora Lídia, eu acho que a gente teve não só o insufflation, de querer estofar o rosto, mas teve uma época da padronização de rostos, né? Que a pessoa achava que tinha que ter uma maçã, uma mandíbula, um queixo, um nariz, uma boca, todo mundo era igual, vê, né? Ela falou ali que, eu vi o meu rosto sem, né, o volume e levei um susto. Eu vejo que as pessoas às vezes vão perdendo a noção e deixam de se reconhecer. E olha, vou falar uma outra coisa, às vezes não é culpa do profissional, porque a pessoa, às vezes vai no profissional, ele não quer fazer, ela vai na esquina, ela vai no outro. Então, nem sempre é culpa do médico. É culpa do profissional que aceita, então. Não é? Porque aceita fazer. Mas ela, olha, vou te falar que eu já neguei fazer alguns procedimentos. E a pessoa falou assim, tá bom, doutora, não tem problema. Mas eu vou na fulana, assim, quando ela vai fazer. Mas daí eu acho que quem tá procurando outro profissional porque foi negado no outro, primeiro que já quebra a relação médico-paciente, né? Porque mas às vezes também elas não falam. Mas daí eu acho que o paciente assume a responsabilidade. Sim, se ele tá deixando de fazer o procedimento... Mas assim, existe acho que a culpa do médico, né, que injeta, do excesso, e também existe a culpa do paciente que vai pedindo mais, e perde completamente a noção. Né, e muda o rosto, que é ruim. Doutor Pablo. Eu acho que mudou um pouco esse boom da harmonização facial, então eu acho que deu aquele boom que todo mundo ficava com o mesmo aspecto do rosto, o malar sobrevivente, a mandíbula. Né? Então eu acho que os pacientes hoje em dia vêm um pouco com medo. Então às vezes quando a gente fala, vamos fazer um ácido hialurônico, eles já ficam, nossa doutor, mas eu vou ficar com aquele rosto daquele jeito. Eu falo, não, calma, não é assim. Então eu acho que a gente tem que instituir, porque o ácido hialurônico é um produto super seguro e que a gente consegue degradar caso o paciente não goste. Então tem um produto chamado hialuronidase que a gente aplica na região onde a gente coloca o ácido hialurônico e aquele produto degrada completamente o ácido hialurônico injetado. Dissolve, né? Dissolve. Então, eu acho que a gente tem que explicar isso para o paciente. Falar assim, olha, a gente consegue realçar alguns pontos, então eu sempre instituo na consulta com o paciente, eu explico a importância de realçar alguns pontos do rosto com o ácido hialurônico e tratar todas as camadas. Então, eu acho que aquela coisa de harmonização facial, ficar injetando 20 seringas, já passou, aquilo não é tratamento e nós, como médicos dermatologistas, a gente tem que tratar o envelhecimento da pele, não ficar insuflando o rosto de ácido hialurônico. Coisa, né? O ácido hialurônico não é sinônimo de volumização. Existem vários tipos de ácido hialurônico com vários aspectos de reologia, de textura, de projeção. Então a gente pode, particularmente, eu nunca gostei de volumização, eu gosto mais de uma projeção mais vertical do que insuflar. Então existem produtos que têm a finalidade de volumizar, que tem uma partícula maior, e existem produtos que não vão volumizar, que eles são feitos super em cima do osso, onde eles fazem mais uma elevação vertical. Então, não é sinônimo de volumização. A Lídia falou da reologia, para vocês entenderem, a reologia é a característica do produto. Então, vai ter produto que ele vai ser mais grosso, mais fino, que vai volumizar mais. Mais flexível, mais durinho, menos, né? Então, isso são as características do produto. Ou seja, ácido hialurônico é uma substância que a gente já tem na nossa pele, e que nas últimas 2 décadas a gente teve uma grande evolução da capacidade da gente produzir isso em laboratório sinteticamente, a partir de bactérias inclusive, mas de uma maneira muito limpa e específica para gerar esse gel que hoje é utilizado amplamente na dermatologia para o tratamento do envelhecimento. Mas hoje, cada vez mais, o que se valoriza são profissionais que sabem utilizar essa ferramenta com inteligência e com estratégia. Então, resumindo aqui o que a gente falou,
Não necessariamente você vai usar um ácido hialurônico para volumizar, você pode inclusive deixar um rosto com uma aparência mais magra, mais definida, como a doutora Liz falou, se você colocar em pontos onde a gente tem osso, para destacar o osso e para dar aquela aparência mais angulada, mais definida. A gente pode sim ressaltar os pontos de beleza, como o Dr. Pablo bem citou, e caso a gente queira, se você já fez um preenchimento excessivo, se arrependeu, foi na onda da moda, da amiga, do fulano, e de repente se viu no espelho e já não se reconhece mais, a gente tem essa enzima que reverte, que dissolve, que é a hialuronidase, e que isso também torna o produto muito seguro. É bem melhor que ele seja reversível do que um produto que seja definitivo, né? E a gente pode também usar algumas tecnologias que ajudam a degradar esse produto. Às vezes algum tipo de ultrassom. Né? E o bom senso estético, né, E gente? o bom senso, sempre. Agora, estabelecer uma relação saudável com o médico e o paciente, eu acho que isso é fundamental. Eu falo que assim, é muito ruim se o paciente chegar e falar assim, não, eu quero pôr isso, e o dermatologista fala assim, olha, mas não vai ficar bom para você, avaliando o seu rosto, não vai ficar simétrico, não vai ficar esteticamente agradável. Então é importante o paciente ouvir, porque a gente estuda muito para isso, né? E falando da Sheila, ela tá linda, maravilhosa, né? Agora com o rosto mais fino, né? Bom, eu sou super fã da minha época, dancei muito com ela. Mas ela ficou linda sem os preenchidores. E a beleza natural, sem dúvida, é o que mais ganha, né, gente? Hoje, com certeza. A gente consegue envelhecer bem, tem tantas tecnologias e usa o ácido hialurônico de maneira sutil. Quer causar uma polêmica aqui e perguntar, vocês gostam de ácido hialurônico, né? A gente tem muitas seringas nessa bancada? Olha, eu vou contar aqui, na minha boca todo mundo fala que eu tenho, não tenho. Ah, é? Boca então, tá vendo? E eu vou te contar uma coisa, você acredita que eu tenho boca? Jura? Juro, essa boca agora é minha, né? Mas não era assim. Eu já fiz preenchimento aqui na região malar, que é essa região aqui da bochecha, porque ela afunda, né, quando eu emagreço muito. Já fiz no dorso do nariz para deixar ele mais retinho. Todo mundo pergunta se eu tenho no queixo e na mandíbula, mas por incrível que pareça não. Se vocês pegarem foto da minha mãe, ela tem esse queixão e ela tem essa mandíbula. Eu tenho um pouquinho no queixo também, porque meu queixo era mais fininho, eu deixei ele mais quadrado. E eu fiz há 5 anos atrás na olheira, e aí depois com o tempo vai passando, a gente vai emagrecendo, e aí ficou uma bolsinha aqui. Inclusive o Matheus que aplicou hialuronidase o ano passado, né? Para poder dissolver aquele elevamento que tinha aqui nessa região que me incomodava. E aí eu tirei o ácido hialurônico da região da olheira. E no próximo programa eu terei mais uns ml que eu tô precisando, tá? Meninos já estão convocados aqui. Então é isso, gente. Então aguardem o próximo episódio, que vocês vão ver a doutora Lígia ainda mais bonita, se é que isso é possível. É isso, continuem nos acompanhando. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Até a próxima.